Mas na verdade os romanos eles já tinham prédios de apartamento, então já tinha vários andares. É difícil imaginar hoje, porque claro, tudo já colapsou. Era comum ver teus amigos, né? Tu tava descendo a rua com teu amigo, dava aquela vontade, via os dois juntos, sentavam um do ladinho do outro e continuava com a conversa. E o meu comentário, talvez polêmico, é que aqui é muito mais interessante do que o palácio. Buongiorno, amici. Hoje trazemos você aqui em Roma, a cidade eterna. Essa aqui é a nossa segunda cidade favorita no mundo inteiro. A gente já teve o prazer de estar aqui algumas vezes. Então a gente tem alguns lugares favoritos que a gente quer compartilhar com vocês nesse vídeo. E dessa vez a gente vai ficar uma semana inteira aqui em Roma, vai ser uma delícia. E a gente resolveu vir pra cá agora no começo de fevereiro, justamente para comemorar o aniversário do Rodrigo, que é agora na primeira quinzena do mês. E a gente tá aqui para curtir este momento maravilhoso em homenagem ao Rodrigo. Muito obrigado, muito obrigado. E para curtir bem, o que a gente decidiu é que a gente vai em vários restaurantes. A gente vai querer encher a pança todos os dias. E então, por isso, a gente vai ter um vídeo só sobre comida. Então, né, nesse vídeo aqui, não espere nenhuma refeição, porém, teremos um vídeo apenas sobre isso. Então aproveite e se inscreve aqui no canal, já deixa o like que a gente vai começar um passeio incrível. Eu acho que esse vídeo vai ser bem longo, porque vai ser uma semana inteira de passeio. Então se prepara, senta aí, pega uma pipoca e vambora. Hoje a gente decidiu entrar aqui num lugar que a gente ainda não tinha explorado, e a gente decidiu entrar então no Parque Arqueológico das Termas de Caracalla, que são essas ruínas aqui onde a gente está agora. E Caracalla foi um dos imperadores romanos, e ele foi um imperador que fez várias coisas interessantes, ele trouxe várias inovações para Roma, como por exemplo, ele fez com que todas as pessoas do território do Império Romano virassem romanos, né? Tivessem a cidadania romana. Antes disso, só as pessoas que viviam fisicamente aqui na Bota, né? Onde hoje é a Itália, eram considerados romanos. Mas ele fez com que todo mundo virasse romano. Mas ele também tinha essa terma aqui em homenagem a ele. E esse lugar aqui era um lugar que os romanos vinham, então, para tomar banho. Era um lugar público, né? Não precisava pagar, era de graça, tu vinha aqui e tomava banho, porque as pessoas não tinham onde tomar banho em casa, né? Não existia como a gente tem hoje, né? Banheira, chuveiro, essas coisas. Então as pessoas tinham locais públicos para tomar banho, aqui em Roma, né? E esse lugar aqui, gente, é muito grande, é muito épico, vocês não estão entendendo. Imagina entrar aqui para tomar seu banhozinho e depois voltar para casa limpinho, é muito fascinante. A gente tá bem embasbacado com a grandiosidade desse lugar, a gente já tinha visto lá de fora, mas a gente nunca tinha entrado. Para entrar aqui tem que pagar um ingresso, quanto foi? Foi 8 euros o ingresso. Por pessoa, né? Não é nada grave, é só que outras vezes a gente sempre chegava aqui e já estava fechado. É verdade. Mas hoje a gente planejou para isso e é realmente muito incrível daqui de dentro imaginar a imensidão desse prédio quando ele existia, esse complexo de prédios, né? Quando ele existia inteiro antes de ser uma ruína. Imagina que legal, assim, sábado tu tá com os amigos tomando lá uma cerveja e marca, então, vamos terça lá vamos lá nos banhos lá? Vamos. Aí tu encontra aqui teus amigos, passa o dia inteiro aqui, tomando banho, vai na academia, traz um piquenique, come nos jardins. Era muito legal. E era bem acesso livre mesmo, assim, era muito legal, era pro povo, então qualquer um podia vir e curtir. Você já pensou em convidar os seus amigos para tomar um banho? Deixa nos comentários. Olha só o tamanho disso aqui. Eu não sei se no vídeo dá para entender bem o tamanho, mas isso aqui é uma porta que as pessoas entravam nas termas. E aí tem todo esse pé direito e tem que imaginar que era uma parede toda decorada, linda, maravilhosa, como a imagem, né, demonstra isso. Então imagina que épico entrar aqui onde a gente está agora, nesse parque enorme, que na época não era literalmente um parque, né? Tinha muito mais coisas aqui. Encontrar piscinas e academias e bibliotecas, era todo um centro onde as pessoas podiam vir não só para tomar seu banhozinho, como para socializar também. Como a gente nunca tinha entrado aqui, a gente nunca tinha visto, por exemplo, esse mosaico maravilhoso que tem aqui ainda, resquícios do chão desse local. A gente tem muitos mosaicos aqui dentro que estão perfeitamente preservados, né? Pedacinhos perfeitamente preservados. E esse lugar onde a gente está agora era onde ficava uma das academias aqui do complexo. Olha só o tamanho.
E aí, todos os 4 cantos ainda tá bem direitinho, o chão preservado com mosaico, né? Aqui a gente tem esses peixes na parede, e daí dá pra tentar imaginar como que era, né? Porque todos esses passeios de ruína aqui em Roma são exercícios de imaginação, né? Dá pra tentar imaginar que toda essa parte de baixo da parede tinha esses mesmos peixinhos, e até lá em cima de azulejos e coisas assim. De azulejo não, né, de mosaico, enfim. Então dá pra tentar, quem sabe, começar a imaginar como que era esse lugar aqui cheio de gente, todo mundo fazendo seus exercícios. Tinha um teto, né, e as paredes decoradas e tudo mais. O chão também era todo decorado de mosaicos. Bem interessante tentar imaginar. Eu, pessoalmente, acho bem difícil tentar imaginar isso. Sou muito feliz que nesse lugar aqui tem várias imagens de como seria, né, tem vários desenhos, vários projetos que ajudam bastante, porque pra mim isso é bastante abstrato, porque eu nunca estive numa terma romana, então eu não tenho muito como imaginar. Um momento de imaginação de novo, né? Aqui no meio dos banhos de Caracalla. Imagina, tu vem, encontra com teus amigos, começa o dia puxando um ferro. Talvez esteja treinando teus movimentos de luta greco-romana, de boxe até, né? O tipo de coisa que eles praticavam. Aí depois tu vem aqui, que é o Frigidarium, que é esse ambiente que eu tô aqui, que ele tem uns bons 50 metros, pelo que eu vi nas informações. Daqui tu pode tomar um banho gelado mesmo para se refrescar. E depois disso, tu pode facilmente vir aqui pro meio, que é onde tem esse grande portão aqui. Com isso, tu chega na parte onde tinha realmente as termas aquecidas, para relaxar mesmo, né? Aí tu tá lá sentado, relaxando os músculos, numa sauna, numa terma aquecida, falando do teu dia a dia romano, as coisas romanas que tu faz, as comidas romanas que tu comeu. Era uma vida bem normal, na verdade, né? Interessante, as pessoas sempre foram pessoas pessoando por aí, cada um no seu contexto, é claro, e esse era o contexto deles. Então esse tipo de coisa podia acontecer nesse ambiente. É bem fascinante mesmo estar assim cercado por isso e tentar entender mesmo a história, né? Ler as coisas com atenção e tentar imaginar esse contexto. Muito legal que aqui nesse canto das termas eles acharam uma coisa que é ainda mais antiga que elas. Então antes de construírem aqui as termas, eles tinham, claro, outras construções, e uma delas tinha uns afrescos belíssimos que sobreviveram milênios e estão aí pra gente ver hoje, né? Então, extremamente interessante poder ver a própria história romana mudando, né? As camadas de história de um império que durou tanto tempo. A gente mudou o assunto principal desse vídeo aqui várias vezes, conforme a gente estava discutindo em o que gravar em Roma, né? E o título original era As Nossas 10 Coisas Favoritas de Roma. E aí a gente foi mudando um pouco de ideia ao longo do tempo. Porém, o fato é que esse lugar aqui não estava no roteiro original das nossas 10 coisas favoritas, justamente porque a gente nunca tinha vindo aqui. Mas eu vou fazer uma declaração talvez polêmica e dizer que esse lugar aqui ele não é muito visitado, vocês veem que não tem ninguém quase além da gente. E nesse mesmo momento, eu tenho certeza absoluta que o palácio, que faz parte do complexo lá junto com o Coliseu e com o Fórum Romano, tá apinhado de gente. É um lugar super visitado. E o meu comentário, talvez polêmico, é que aqui é muito mais interessante do que o palácio. O palácio é nadinha perto desse lugar aqui. As termas de Caracalla são rainhas perto do palácio. Olha o tamanho dessas paredes. Olha o tamanho dessa estrutura aqui onde a gente está. É tudo muito mais grandioso. É tudo muito mais intenso e a impressão que eu tenho, e daí isso é apenas uma impressão, eu não tenho dados para isso, é que aqui tem muito mais coisas que sobraram mesmo, tem muito mais coisas que sobreviveram todos esses anos e estão aqui em pé até hoje, né? E quando eu digo coisas é tipo, tem mais paredes em pé, tem mais pedaços em pé, então dá uma impressão muito mais grandiosa e eu, pessoalmente, acho isso bem mais épico. Trocando um pouco de ideia com o nosso grupo, parece que estamos de acordo de que aqui é mais interessante do que o Palácio. Veja bem que eu não estou falando que é melhor do que o Fórum, nem melhor do que o Coliseu. Só estou dizendo que é mais interessante do que o Palácio. E com isso, eu não estou dizendo para você não ir no Palácio, estou dizendo para você vir aqui. Veja bem que tem muitas diferenças aí entre as interpretações que vocês podem tirar quando eu falo que as coisas não são legais. Não é que eu estou dizendo que o Palácio não é legal, não. Estou dizendo que aqui é imperdível. Se você tiver tempo, se você tiver oportunidade, se você tiver 8 euros, vem aqui, porque aqui é incrível. Um pedaço da Roma Antiga que é um pouquinho fora do centro turístico, que eu acho muito interessante, é essa pirâmide aqui, que é a pirâmide de um general romano. Ele construiu essa pirâmide 2000 anos atrás. Ele ficou inspirado pelas pirâmides do Egito, né, que já tinham 2000 anos na época dele. Eu acho de explodir a cabeça essa intersecção histórica, assim, né, de pensar, né, que, cara, nossa, que impressionante essas pirâmides.
Aí hoje a gente pode fazer a mesma coisa com a pirâmide dele. E ela foi feita aqui um pouquinho mais afastada, porque antigamente não podia enterrar, não podia ter tumbas dentro da cidade, do perímetro urbano de Roma, era proibido. Então ele fez a pirâmide fora da cidade. A questão é que a cidade expandiu e acabou alcançando a pirâmide dele, né? Aí algumas centenas de anos depois, no século III, o imperador Aurélio decidiu que era hora de fazer uma nova muralha, cercando um novo perímetro de Roma, e acabou que a muralha alcançou a pirâmide. Eles usaram inclusive a pirâmide como base para a muralha, e ela continua para lá, assim, e aqui nós temos um dos portões originais também do século III, onde as pessoas poderiam se adentrar para a cidade. E voltando para a pirâmide, que eu acho ela muito fascinante, ela é a pirâmide então de um general chamado Caio Cestius, que é inspirado pela estética egípcia, que foi inclusive uma certa tendência por uma época em Roma, quando eles anexaram o Egito, virou tipo um trend TikTok, só que era o Egito. Então as pessoas queriam saber tudo de Egito, a estética, hieroglifos, obeliscos, pirâmides. Por isso que ele mandou fazer no ano 12, antes da Era Comum, uma própria pirâmide, só que tem alguns detalhes que são curiosos, né? Então a pirâmide por fora é uma pirâmide egípcia, normal, só que por dentro ela tinha frescos, né? Ela tinha frescos romanos, né? A pintura na parede com o concreto fresco, que infelizmente acabaram se perdendo com o tempo, né? Quando eles abriram a pirâmide, acabou desgastando por causa da oxidação. Foi uma perda, porém interessante ver que tinha esse mix de referências. Um passeio fora de Roma que a gente acha bem legal de fazer é vir aqui no Parque Arqueológico da Ostia Antica. Como vocês podem ver aqui, a gente pegou um trem que sai lá da estação de São Paulo, que é basicamente ao lado da estação Pirâmide do metrô, então é bem fácil de chegar lá. E esse trem demora mais ou menos 30 minutos para chegar nessa estação da Ostia Antica. Aí é meio que é só seguir as placas e eventualmente a gente vai chegar no parque em si. O parque ele normalmente custa 12 euros para entrar, mas se por acaso você estiver aqui no primeiro domingo do mês, é gratuito. Então vamos ver como é que é esse parque aí, para vocês entenderem por que a gente gosta tanto dele. Viajar é uma maravilha, né? Mas se conectar na internet pode trazer problemas, se você não usar um sistema de VPN confiável como nossos parceiros da Surfshark. Às vezes aquele programinha delícia que você estava assistindo no seu sistema de streaming favorito só existe no Brasil. Às vezes você está viajando e lembra que tem algum parente de aniversário lá no Brasil e esses sites brasileiros de varejo não funcionam na Europa. E às vezes você está passeando todo dia, o dia inteiro e precisa acessar o seu home banking naquela Wi-Fi pública do café que você sentou para descansar. Todos esses problemas são solucionados com apenas um clique, usando a promoção da Surfshark, o melhor sistema de VPN do mundo. E a melhor notícia é que a Surfshark, além de trazer uma conexão segura e anônima, está trazendo uma promoção especial para vocês, os nossos seguidores aqui do Alemanizando. Clique no link da descrição agora mesmo para se cadastrar e ganhar 83% de desconto e 3 meses gratuitos. Acesse seu banco com segurança mesmo no Wi-Fi público, faça compras em sites brasileiros mesmo estando na Europa e continue assistindo seus programas favoritos mesmo que eles não estejam disponíveis fora do Brasil. Quando a gente entra aqui no Parque Arqueológico, a primeira coisa que a gente vê é a necrópole, né? Que seria tipo um cemitério da época, porque não era permitido enterrar as pessoas dentro dos limites da cidade, né? Então, primeiro tinha o cemitério lá longe, daí você ia chegando na cidade. Esse aqui já é o muro da cidade, então a gente passou do muro pra lá, pra trás de mim. Era o cemitério e agora pra frente a gente vai ver onde as pessoas viviam. Coisa interessante aqui desse parque é que a gente aprende mais sobre como as pessoas normais viviam, né? Porque lá no centro de Roma a gente tem coisas colossais, né? Como o próprio Colosseu, né, o Coliseu, a gente tem palácios, a gente tem templos e tudo mais. Aqui era a cidade dos romanos antigos mesmo, né, que era onde as pessoas normais como eu e você viveriam, porque eu imagino que não tem ninguém da realeza assistindo esse vídeo, né? Então aqui era uma cidade perfeitamente normal e a gente pode entender um pouco mais sobre como era o dia a dia das pessoas, né? Que a gente sempre aprende história, a gente aprende sobre as grandiosidades e tal, mas eu pessoalmente também gosto de aprender sobre a vida do ser humano normal, né? E aqui a gente vai ver bastante sobre isso. Começamos pelo cemitério, agora vamos pela parte da vida da cidade. Olha só quem mora aqui hoje em dia. Que gato grande. Miau. Tá bom, querida. A vantagem de visitar no inverno é que todos os mosaicos lindos que sobreviveram estão cobertos para proteger da estação, e aí só dá para ver
na placa, mas a gente promete que eles estão todos lá embaixo. Se você vier no verão, vai ter o prazer de poder ver isso. E certamente a melhor coisa para se fazer em um ambiente como esse, em um parque arqueológico como esse, é simplesmente caminhar à toa, explorar bastante. E é bem legal que ele não te limita tanto. Claro que tem alguns lugares que são inacessíveis e tudo mais para preservar o melhor possível, porém não são todos, sabe? Tem bastante lugar que tu pode simplesmente se adentrar pelos prédios, explorar onde eram as casas, onde eram as lojas e todo esse tipo de coisa, e realmente ir imaginando como é que era o dia a dia de um romano que vivia aqui em Ostia. E aí, claro, também tem prédios épicos, né? Toda cidade também vai ter templos e, sei lá, prefeituras. Não sei se na época tinha o conceito de prefeitura, mas, enfim, prédios imponentes. E aqui a gente tá numa casa de banho que ainda tem o mosaico original no chão. Tô achando peculiar que a gente pode estar aqui em cima do mosaico original romano. Me dá nervoso, mas a gente pode. E a gente tem também aqui as piscinas, né? Onde as pessoas tomavam banho, nas termas e tudo mais. Tá tudo super bem conservado. Bem interessante de pensar como que era, né? Como será que era? Onde é que era o nível da água? Como é que entrava? Senta aqui, se joga pra lá na água e tudo mais. É sempre fascinante imaginar a vida deles. O legal de ver uma cidade tão completa é ver os detalhes da vida, né, do dia a dia das pessoas. Então, atrás de mim tem um banheiro público, né, que é uma coisa que, obviamente, era necessária, só que não é o tipo de coisa que normalmente é a primeira coisa que tu pensa, né? Normalmente as pessoas pensam em templos, em palácios, não sei o quê, mas isso aqui era muito mais importante pra pessoa normal no seu dia a dia. Inclusive, acho muito engraçado que tem uma ilustração ali que mostra que era comum ver com teus amigos, né? Tu tava descendo a rua com teu amigo, dava aquela vontade, via os dois juntos, sentavam um do ladinho do outro e continuava com a conversa. E aqui de cima dá para apreciar como é grande, né, esse centro urbano, como é a grande Ostia, e apreciar a importância dela para o Império Romano, especialmente para Roma em si, né, para a cidade de Roma, que afinal de contas ela era esse portão de abastecimento. Ela era o porto principal da capital romana. Isso aqui era uma estrutura de uma das lojas que existia descendo essa rua, e então as pessoas passavam por aqui, provavelmente tinha um cheiro gostoso, tinha comidinhas no ar, tinha várias coisas para ver e comprar. E aqui nós temos um belo exemplo super bem conservado. Então aqui é onde tinha o bar, que ele podia pegar uns drinks, a gente estava lendo informações, e aqui era como se fosse uma geladeira, que eles colocavam os alimentos dentro desse buraco aqui para manter refrigerado com o frescor do chão. Hoje a gente vê só as bases dos prédios, né? Só o andar térreo, mas na verdade os romanos eles já tinham prédios de apartamento. Então já tinha vários andares. É difícil imaginar hoje, porque, claro, tudo já colapsou. Mas era assim que era, apesar de hoje só termos os térreos. E agora são quase 4h30. Nós já fomos mandados embora do parque diversas vezes, porque ele fecha às 4h30. E a gente estava considerando, então, né, a faca de dois legumes, que é viajar no inverno, que é justamente, tem que sair mais cedo dos lugares, eles costumam fechar bem mais cedo, né? Eu vi que, por exemplo, na época do verão, aqui fecha às 7, né? Então fecha bem depois. Porém, é tão mais tranquilo, estava tão vazio aqui, realmente poder passear no nosso ritmo e não ter que esperar por nenhum grupo para a gente poder ler as placas ou coisa assim, é muito tranquilo, é um ritmo muito bom, né, de apreciar um lugar desse. Claro que sempre dá para compensar, né, só sair um pouco mais cedo de casa. Hoje a gente quis pegar bem leve, então a gente começou um dia mais tarde e tudo mais. Fazia parte do plano. A gente ficou um pouco triste que a gente tem que sair agora, até porque é tão legal, né? A gente estava curtindo bastante explorar, né, as ruínas e ver os detalhes e ver os cantinhos que são mais bem preservados e tudo mais. Mas faz parte, não tem problema também. E temos bons planos para como continuar nosso passeio. E agora queremos, de fato, ir para a praia. Se estamos agora em Ostia Antiga, agora queremos ir para Ostia. Não é Ostia Nova, é só Ostia.
Esse passeio aqui para Ostia Antiga só pode ser completo vindo também aqui para Ostia, para a cidade moderna, para ver o pôr do sol no Mediterrâneo. Aqui a gente está na praia e a gente está pegando esse pôr do sol lindíssimo, tem um monte de gente aqui, hoje é domingo, e agora a gente é agraciado por essa vista maravilhosa no pôr do sol no Mediterrâneo. É o pôr do sol mais bonito que a gente já viu na vida, com certeza. E esse aqui, o de Tessalonique, que a gente mostrou no outro vídeo, estão pau a pau ali no pôr do sol rosa mais lindo que a gente já viu. E chegando ao norte da cidade, nós temos aqui a parte norte do Muro Aureliano e a Porta do Povo, né? Porta del Popolo. Aqui estamos na Piazza del Popolo, que era onde muitos dos peregrinos chegavam na cidade de Roma, né? Porque as pessoas costumavam vir do norte. E eles eram recepcionados com essa bela praça. Tem esse obelisco aqui, que é um obelisco egípcio original. Esse obelisco aqui, na verdade, foi trazido para cá no ano 10 a.C. E ele costumava ficar lá no hipódromo, lá no Circus Maximus, bem no meio, como uma bela decoração. Eles, né, achavam legal essa estética egípcia. E depois ele foi perdido por bastante tempo, por vários séculos, até que quando os papas estavam renovando aqui a cidade de Roma, eles acharam e acabaram remontando e colocando aqui como essa recepção. Uma coisa interessante também é que a cidade foi planejada para ter essas vias assim bem definidas, então era bem fácil para a pessoa se achar. Podia seguir qualquer uma dessas vias e tu ia acabar chegando numa outra igreja, né? E bem no fim tem 8 obeliscos que são realmente egípcios e foram trazidos para cá pelos romanos, e a maior parte deles foi colocada na frente das igrejas mais relevantes aqui da cidade, para os peregrinos poderem ver ao longe esses marcos, e assim eles podiam encontrar as igrejas marcadas no horizonte pelos obeliscos, como se fossem, né, grandes flechas apontando onde eles tinham que ir. E mesmo se você estiver aqui hoje em dia e não estiver procurando por igrejas, dá para começar o passeio aqui maravilhosamente, porque essa praça é linda. Lá em cima tem um parque glorioso, que é o parque da Villa Borghetti, que é lindo. Tem esse lugar aqui em cima que dá para ver a vista da praça. E claro, quanto mais para lá a gente caminhar, mais vai ter todos os pontos turísticos fantásticos de Roma. Então, não precisa necessariamente, hoje em dia, ser um peregrino atrás de igrejas, pode ser um peregrino atrás de pontos turísticos. E essas escadarias aqui, elas foram construídas com um motivo muito simples de conectar, né, as duas partes da cidade. Foi aquele caso clássico da pessoa que deu o seu máximo. Em vez de fazer apenas uma escada normal, ele fez uma escadaria belíssima aqui. Eu acho muito interessante observar, né, que aqui nos degraus de mármore, eles estão gastos de tanto que foram usados. Tem algumas partes que estão um pouquinho mais afundadas, assim. É super bacana de conseguir sentir que passou muito tempo, né? E lá no topo, né, com a igreja, temos um outro obelisco, mais um obelisco egípcio dos 8 que tem aqui na cidade. As escadarias têm 138 degraus e o motivo que elas se chamam, né, escadas espanholas é porque elas foram construídas na frente da Piazza de Espanha, né, na Praça da Espanha, e ela se chama Piazza da Espanha porque tem uma embaixada da Espanha. Mas a minha coisa favorita de Roma não é necessariamente um ponto em particular, ou um local específico, ou um restaurante. É simplesmente ficar caminhando por Roma, ficar perdido nas ruelinhas, explorando os cantos e do nada chegar numa piazza como essa, que tem um templo, o Templo do Adriano. Daí eu dou uma pesquisada já rapidamente no Google Maps para ver o que é, dou uma olhada no Wikipedia se estiver curioso, e daí percebi que hoje em dia é a Câmara de Comércio e Indústria. Então é um prédio que se adaptou aí à mudança dos séculos, mas continua em Roma e continuamos caminhando por mais ruelinhas para a próxima coisa que nos espera. Caminhando pelas ruas de Roma, sempre é possível encontrar alguns segredinhos entrando nos prédios e tudo mais. Esse aqui, em particular, a gente acabou descobrindo pelo TikTok. E ele é apenas um prédio normal pelo lado de fora, mas quando tu entra aqui na parte interna, no pátio interno, ele tem detalhes fantásticos. Um outro cantinho que é super legal de visitar é a Cúria do Pompeu, que é essa escavação arqueológica aqui, que costumava ser um centro de encontro dos senadores romanos, isso há 2000 anos atrás, e também é muito importante historicamente porque foi aqui que o Júlio César foi assassinado, né? Ele tinha consolidado o poder, ele tinha virado um ditador de Roma, porém os senadores eles discordaram disso, no caso, e ele foi assassinado com 23 facadas aqui nesse local.
essa ruína pode ser muito interessante historicamente, mas tem coisas muito mais legais aqui hoje em dia do que o César sendo esfaqueado. Won't you let me stay forever? The truth is our lives so much better. Won't you let me stay forever? Light up in the sky. E uma dica muito importante, se você por acaso conseguir viajar no tempo para ver, né, o Coliseu na sua glória, não adianta pedir para os romanos onde está o Coliseu, porque eles não costumavam chamar ele de Coliseu. Ele era o Anfiteatro Flaviano ou até o Anfiteatro Cesarium. Eram os nomes que eles davam para o Coliseu. O Coliseu em si só teve esse nome na Idade Média, porque costumava ter um colosso aqui do lado, né, uma estátua gigante de bronze. Sumiu, roubaram, né, e não está mais ali. Porém, no ano 1000, mais ou menos, ela estava lá. E eles nomearam o Coliseu a partir dela. E se você não consegue viajar no tempo, outro detalhe importante é que tem que marcar horário para entrar no Coliseu hoje em dia. Eles têm um site oficial bonitinho, daí lá você consegue escolher um horário e vir visitar. E tem que fazer isso com alguns dias de antecedência, então já fica a dica. Acho que no verão deve ser bem complicado. Se você está planejando visitar no verão, já escolhe um dia e já compra o ticket. Senão, ó, pode sumir rapidamente. E se você está planejando vir no verão de 2023 aqui para Roma, eu diria para você se planejar perfeitamente, pegar ticket para tudo, marcar horário para tudo. Tem várias coisas agora que tem que marcar horário e a cidade tá lotadíssima. A gente já veio para cá em fevereiro outra vez, em 2017, e não tinha esse tanto de gente, mas agora, em fevereiro de 2023, a cidade está absolutamente apinhada de gente, como a gente nunca viu antes. Na nossa experiência, fora de temporada, que é sempre que a gente vem aqui. Eu suponho que seja porque agora as restrições da pandemia estão bem relaxadas, todo mundo ficou 3 anos em casa, todo mundo ficou 3 anos sem investir dinheiro em viagem, tá todo mundo com a poupança de viagens gordinha e tá todo mundo enlouquecido na rua. Então se prepara, a cidade vai estar absolutamente apinhada no verão, essa é a minha aposta. Então tenha todos os seus tickets, tenha todos os seus horários marcados e não perca passeios. E para quem é bem fã da infraestrutura do Império Romano, assim como eu, tem um parque aqui mais pro sul de Roma, né? Tem que pegar um trem que demora uns bons 20 minutos para chegar aqui, depois dar uma caminhadinha. Mas daí tem o Parque dos Aquedutos. Como vocês podem ver, aqui nós temos as ruínas de um aqueduto. Esse aqui é o Aqueduto Cláudio, que foi construído durante o reino do Imperador Cláudio, né? Quem começou a construir, na verdade, foi o Calígula, porém, quem terminou foi o Cláudio, daí ele pegou os créditos da construção, da obra, né? Esse aqueduto, ele é um dos principais da cidade de Roma, né? Tinha os 4 principais, esse era um deles. Ele levava 190 mil metros cúbicos de água por dia para a cidade de Roma, então era bastante água fresca que chegava. E esse tipo de coisa que possibilitou que Roma fosse a primeira cidade do mundo que chegou numa população tão grande, né? Estima-se que, mesmo durante o Império Romano, tenha chegado a 1 milhão de pessoas, que é um número que demorou muito tempo para ser visto novamente pela humanidade, né? Só Londres chegou a ter 1 milhão de pessoas lá no século XIX. Então realmente foi uma coisa desproporcional. E os aquedutos foram uma grande parte disso. Sem água fresca, não teria como sustentar uma população desse tamanho, né? Sem um sistema de esgoto, imagina 1 milhão de pessoas morando numa área urbana, seria um inferno, né, gente? E também temos aqui do outro lado um outro aqueduto. Afinal de contas, estamos no Parque dos Aquedutos, no plural. Esse outro aqueduto, ele foi construído mais ou menos 1500 anos depois do Cláudio. Então ele é muito mais recente. Ele tem só 500 anos de idade. Ele foi feito quando Roma se tornou uma cidade dos papas novamente, né? Teve uma rixa entre os papas, um papa que morava na França. Uma longa história. Vamos, né, deixar um pouco mais curto esse recorte. Basicamente, foi um papa que mandou fazer esse outro aqueduto porque eles estavam precisando. Afinal de contas, um dos motivos que esses aquedutos estão todos destruídos é porque a cidade de Roma foi invadida pelos godos. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi justamente destruir os aquedutos, porque eles sabiam que sem aqueduto não tem água. Aí começa a complicar bastante a situação da cidade. E foi uma estratégia muito bem sucedida, tanto é que Roma veio abaixo, né, gente? Como podemos ver. O aqueduto Cláudio pegava água das nascentes lá naquelas montanhas lá no fundo, a 69 quilômetros de distância da cidade de Roma, e dá pra ver que tem ali naqueles buraquinhos onde passava a água, e o que eles utilizavam na verdade não era nada além da gravidade, porque o aqueduto tinha um certo desnível que proporcionava que fosse uma pequena cachoeira suave que ia todo o caminho até a cidade. Um
Uma das coisas muito marcantes da Itália é certamente esses pinheiros, que pelo que eu vi se chama Pinheiro Manso. E é muito legal porque, na verdade, uma das coisas mais gostosas aqui da Itália vem desses pinheiros, que são os pinhõezinhos, os pinoli. E é com eles que se faz, por exemplo, o molho pesto, que é uma delícia, né? Tu bate o molho pesto com manjericão e queijo e tudo mais. E, basicamente, junto com o pinoli, se torna aquele creme delicioso. Ah, claro, tem que usar óleo de oliva também, para ficar mais cremoso ainda. Esse parque aqui é incrível, ele é muito espaçoso, ele é muito pacífico. Se você está com bastante tempo aqui em Roma, é uma opção de um passeio muito legal para o fim de tarde, que nem a gente está fazendo aqui. É muito legal observar todas as sombras e a partezinha do sol nas colunas e tal. O parque fica listrado, tudo muito bonito. A gente tem muitos e muitos quilômetros de aqueduto aqui, então dá para ir passeando por aí, solto, né? Não tem que pagar nem nada. E tem várias outras coisas antiquíssimas aqui, como por exemplo, a Via Latina, que está aqui embaixo, que é essa estrada romana antiga, chamada Latina, e ela está aqui esse pedacinho até hoje, que sobrou ainda da época da Roma Antiga, e dá para ver onde as carroças passavam, as carruagens passavam, a pedra está marcada de tantas carruagens, tantas carroças que passaram ao longo dos anos, e é muito louco imaginar que a gente pode passar nesse mesmo lugar hoje em dia, depois de tanta gente, tanta carroça, tanta coisa acontecendo por aqui. E hoje é um parque perfeitamente da galera, aqui do povo mesmo, né? Tem o parque de cachorro, tem o moço tocando trompete, que eu não sei se dá para ouvir no microfone, tem uma série de coisas acontecendo, tem piquenique, tem todo tipo de coisa. Então é muito legal que é um parque extremamente histórico, mas ele está aqui para todo mundo usar e o povo aqui desse bairro realmente usa bastante. Então é um lugar bem interessante para observar tanto a história quanto como os romanos vivem hoje. Então aqui indo em direção ao pôr do sol, nós temos o Aqueduto Cláudio chegando na cidade de Roma, indo para o centro da cidade, né, em direção ao centro antigo de Roma, levando água fresca, enchendo as fontes e permitindo que as pessoas tivessem uma vida com água fresca, água limpa, água pura. E alguns dos aquedutos chegavam aqui na cidade de Roma em alto estilo, né? O Aqueduto Claudius, ele chegava aqui na Porta Maggiore, um dos portões principais das muralhas da cidade. E uma coisa muito interessante, na verdade, é que chegavam 2 aquedutos aqui. Dá pra ver que é bem alto, né? Então tem 2 andares de aquedutos chegando juntos por aqui, e daí, seguindo pra cá, tu chega no centro da Roma Antiga. Dessa vez a gente resolveu ficar uma semana inteira aqui em Roma e a gente decidiu ficar no nosso bairro favorito da cidade, que é aqui onde a gente está agora, chama Testaccio. Esse bairro aqui tem muitos prédios residenciais, os romanos realmente vivem aqui, não é um lugar tão turístico, tem alguns turistas sim, mas não vai ter tantos hotéis, tantos lugares para ficar, então é um lugar bem onde as pessoas vivem e é um lugar, que é mais importante pra gente, cheio de comida boa, cheio de restaurante, cheio de barzinho, cheio de coisas legais para fazer. Quando a gente veio aqui, da outra vez que a gente ficou um mês em Roma, a gente vinha pra cá quase todos os dias, então dessa vez a gente decidiu ficar aqui logo. E também uma coisa interessante é a história do local, né? O Testaccio, ele tem um morro artificial, que é um morro feito de ânforas quebradas. Aqui costumava ser um porto para a cidade de Roma, então chegavam várias ânforas cheias de delicioso óleo de oliva lá da Espanha, e daí como eles não conseguiam reutilizar essas ânforas em particular, porque elas estavam todas impregnadas com óleo, eles acabaram jogando elas todas num lixão, e esse lixão virou o ícone aqui do bairro Testaccio. Oba, a gente tá hospedado no lixão. Ao lado do centro histórico tem um cantinho que a gente gosta bastante, especialmente para descansar um pouco, assim, né, sair um pouco do fervo, que por mais que ele seja meio óbvio, né, não é um segredo, assim, não é um lugar escondido, nunca tem muita gente aqui, é sempre bem tranquilo. É uma ilha que fica no meio, então, do Rio Tibre, né, ela é facilmente acessível a partir do centro histórico, e descendo as escadarias tu consegue chegar bem perto do rio, tu consegue apreciar, né, a água movimentando, ó, ouvir o som da água, relaxar, tem uns lugares para sentar. É realmente um cantinho para ficar de boa. Whenever you're lonely, just pick up the phone and call me. Muito legal daqui também é que tem todo um contraste de arquiteturas, tem tipo prédios muito velhos, né, romanos mesmo, da Roma Antiga, e aí por cima já vem um outro prédio que já é também antigo, mas que é menos antigo e tudo mais, então é um contraste bem interessante de arquiteturas,
e de bairro mesmo, né? É bem legal, gosto bem daqui. Tem alguns restaurantes, tem igrejas, tem pontos de interesse interessantes, mas normalmente o que a gente faz é só caminhar por aqui ou sentar na beirinha e só curtir o dia mesmo. A gente tá curtindo aqui essa bela manhã e vamos continuar o nosso passeio. I'll be there. Girl, let me show you. You're my one and only. E como não pode faltar, nós temos uma ruína romana! Né? Dá pra comentar que todas as pontes de Roma são pontes romanas, porém essa aqui é uma ponte da Roma Antiga. Essa ponte aqui ela foi construída, terminaram de construir ela em 179 a.C. e tá aí, ela ainda tá com esse pedaço bem inteiro, né? Dá pra ver bem a arquitetura, né? Os detalhes, é bem bonita de se ver. E tá bem aqui também nessa pontinha. I'll be there. And if you get blue, I got the loving for you. Yeah. I'll be there. E aqui a gente nunca tá muito longe de uma ruína, não importa onde a gente vá, sempre vai ter um parque arqueológico. Esse lugar onde a gente tá aqui agora é o Teatro do Marcellus, que foi feito na verdade antes do Coliseu, mas servia para apresentações de música e tudo mais. E aqui não precisa pagar para entrar no circo arqueológico em si, é só passar pela porta lá em cima, aqui assim. E tem uma outra porta ali do outro lado também. Só descer, não precisa pagar ingresso, não precisa fazer nada. Só curtir esse belo parque. É muito interessante aqui, a gente tá bem no centro da cidade, tem todo tipo de arquitetura, tem gente inclusive morando lá em cima. Aqui tem uma ruína e lá em cima alguém decidiu construir a sua própria casa. Whatever tomorrow may hold, I know you're the one for me, child. Do outro lado da rua, de onde tem essa basílica que fica a Boca da Verdade, a gente tem esse prédio incrível aqui, que é, teoricamente, o prédio mais antigo em Roma, ainda em pé. Há quem diga que ele é mais antigo do que Roma mesmo, do que a civilização romana. Mas, de qualquer forma, ele é o prédio de mármore mais antigo aqui da cidade, que está em pé ainda, que sobreviveu todo esse tempo. E ele foi feito com mármore grego. E eu suponho que isso acontece justamente porque ele é um templo para Hércules, né, que é um deus grego e não romano. Então tem esse prédio aqui que é incrível, cheio de história, super antigo. E ele tá abandonado aqui, ninguém dá muita bola pra ele. Ele não tá literalmente abandonado, né? Mas não tem turistas. E eu vou dar essa recomendação então para um ponto turístico interessante que envelheceu melhor em tempos de corona do que a Boca da Verdade, que não envelheceu bem para tempos de corona não, já que todo mundo mete a mãozinha ali e não tem um alquinho em gel em vista. Então achei problemático. You give me hope and a way to cope, yeah, yeah. I'll be there. Nós estamos aqui na montanha do Capitólio. Ela é importante desde a época dos romanos antigos mesmo. Aqui tinha o templo de Júpiter, o maior dos deuses, então era o maior templo de Roma, era extremamente importante. E depois acabou virando esta residência, um palácio, foi construído aqui. E uma coisa extremamente interessante é que toda essa área urbana aqui, com o complexo dos palácios, foi projetada pelo Michelangelo no século XVI. Coisa muito importante ou muito interessante de observar quando a gente sobe aqui essas colinas e vê o design que o Michelangelo fez, é que os dois prédios aqui da lateral, eles têm esse ângulo e eles apontam para o prédio lá de trás. Então, realmente criando um ponto de fuga aqui nessa praça, que cria uma estética bem grandiosa mesmo, com prédios não tão altos, né? Acaba criando esse complexo que se torna bem único, bem unificado. Tu sente que realmente todos os prédios fazem sentido juntos. E aqui no meio temos uma estátua equestre do Marco Aurélio, imperador romano. E estando aqui na colina do Capitólio, naturalmente, estamos muito perto do Fórum Romano, que fica logo aqui atrás. Aqui era basicamente o centro da vida romana, com todos os prédios mais importantes ao redor. Então, indo aqui por trás, nós teremos uma vista bem interessante do Fórum. Caminhando aqui em Roma, o que não falta são ruínas, tá? E a cidade foi construída de uma forma que qualquer lugar que a gente tá, a gente consegue meio que acessar o Fórum Romano. Aqui, por exemplo, a gente tá vendo, sem ir lá embaixo, sem pagar o ingresso. Então, é meio que um life hack simplesmente passear pela cidade e espiar para baixo de todas essas sacadas, assim, todos esses espaços a gente já tá vendo. Claro que é interessante passear no meio, sim, mas para fazer esse passeio aqui você precisa investir um dia inteiro e precisa investir 18 euros por pessoa. Então é um dia todo que você vai passear aqui nessas ruínas para conseguir realmente apreciar tudo. Não é um problema, né? É uma coisa que as pessoas acabam fazendo principalmente na primeira viagem, mas a gente pessoalmente acaba preferindo ir para Ostia e curtir as ruínas de Roma enquanto a gente caminha pela cidade livremente.
Tem tanta coisa interessante pra ver aqui em Roma que às vezes tu acaba simplesmente passando por uma ruína sem olhar duas vezes ou tentar entender o que ela é. Mas aqui, por exemplo, é bem legal porque ela mostra o dia a dia do romano comum. É um bloco de apartamentos do século II e tinha 4 andares. Os 2 primeiros eram lojas, onde as pessoas passavam pra fazer suas comprinhas, comprar brusinha, comprar comida também. E no terceiro andar eram apartamentos mais espaçosos e no quarto eles eram menores. Quanto mais em cima, em um mundo sem elevadores no caso, mais barato era. Interessante considerar que tinha essa mistura de classes sociais em um mesmo prédio. Outra coisa interessante é que essas ínsulas, essas ilhas de pessoas, elas eram tão grandes que essa aqui, por exemplo, abrigava 380 pessoas. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. Remember you were made. I try to work, but it doesn't work. Uma coisa imperdível aqui da Itália, com certeza, é o pôr do sol. O pôr do sol aqui é lindíssimo e um lugar muito legal para curtir esse momento do dia é aqui o Altar da Pátria, né, a homenagem ao Vittorio Emanuele, que é esse monumento glorioso e grandioso aqui que a gente pode subir. E esse lugar aqui não tem como perder de vista, ele é glorioso e monumental, dá pra ver da cidade inteira. E ele é um dos nossos lugares favoritos pela imponência dele e também por esse acesso fácil, simples aqui, que dá pra ter uma vista da cidade bem legal, com ou sem pôr do sol. Se você só tiver tempo pra vir aqui de manhã, não tem problema também. Mas é um passeio bem imperdível, porque é realmente incrível e grandioso. Poucas vezes na minha vida eu vi monumentos tão grandes. Eu acho que esse, na verdade, é o maior monumento que eu já vi. A gente já viu um monumento maior que esse? Mas o Arco do Triunfo? Talvez o Arco do Triunfo, mas eu acho que não. Acho que coletivamente, toda essa estrutura aqui, o prédio com o museu, com as estátuas, com a escadaria, eu acho que aqui é maior que o Arco do Triunfo. É difícil dizer, mas é grande, isso é fato. Justify my actions, less reactions, heartbeat raising. Oh, it doesn't work. Esse monumento ele não comemora apenas o Vittorio Emanuele II, que foi o primeiro rei da Itália unificada, mas também todo o processo que levou, né, a sua unificação. Tem um monumento aos soldados desconhecidos, são as pessoas que pereceram durante todas essas batalhas. Também tem um altar para a deusa Roma, uma personificação da cidade, dos ideais romanos. E também temos aqui essa bela vista, é gratuito de visitar. Então é um monumento imenso, né? Ele tem 80 metros de altura. Ele foi concluído no século XX, na verdade, né, em 1935, mas ele foi começado no final do século XIX, né? Uma coisa interessante de considerar é que a Itália foi unificada no mesmo ano que a Alemanha foi unificada, foi em 1871. Então teve essa coincidência, né? Que é interessante de observar. E por fim, subir essas escadarias é absolutamente gratuito, né? Vim aqui observar e curtir esse monumento. E tem uma vista belíssima aqui da Praça Veneza e também para a cidade, né? Para dentro da cidade de Roma tem uma vista belíssima. E aqui de cima tem essa vista gloriosa que nós vamos usar para finalizar esse vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quais são os lugares favoritos de vocês, quais foram os lugares que vocês mais gostaram desse vídeo. Não esquece de deixar o like também. Então, sob esse sol glorioso do inverno romano, nos despedimos. Tchau!